Olá, você está na Igreja Batista Boas Novas de Jacarepaguá e estamos muito felizes com a sua presença. Se você ainda não assistiu outros cultos, é só você entrar no nosso canal para conferir. Além disso, não se esqueça de se inscrever para não perder os próximos. Aproveite e agora mesmo curta esse vídeo e compartilhe com aqueles que precisam receber essa palavra. O culto vai começar e queremos que você participe dele. Ore, louve e se atente à palavra de onde você estiver, junto com a gente. Tenha um ótimo culto. A igreja poder se assentar. Quero convidar os irmãos a estar lendo comigo e meditando nessa mensagem, nessa palavra introdutória que está no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 17, e Romanos 12, do versículo 1 ao versículo 2. Diz assim a palavra do Senhor. Uma vez que conhecemos o temor ao Senhor, procuramos persuadir os homens. O que somos está manifesto diante de Deus, e esperamos que esteja manifesto também diante da consciência de vocês. Não estamos tentando novamente recomendarmos a vocês, porém, lhe estamos dando a oportunidade de exaltarem em nós, para que tenham o que responder aos que se vangloriam das aparências e não do que está no coração. Se enlouquecemos, é por amor a Deus, e se conservamos o juízo, é por amor a vocês. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De modo que de agora em diante, ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, ainda que antes tenhamos considerado a Cristo dessa forma. Agora já não o consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, e as coisas antigas se passaram. Eis que surgiram coisas novas. Romanos. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. A igreja pode ler os capítulos Romanos 1 e 2 juntos? Vamos todos ler juntos? Portanto, rogo-lhes pela misericórdia de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar, comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Qual seria a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Com certeza é que sejamos imitadores dele, imitadores de Jesus. E como a gente falei no culto passado, algo que é de suma importância, a gente está comentando e falando na igreja a respeito das coisas que a gente ouve, né, das coisas que a gente vê, porque tem influenciado o povo cristão, tem mexido com a mente do cristão, e muitos irmãos estão ficando com a sua fé abalada. Às vezes colocando a sua vida cristã de forma duvidosa
diante de tanta coisa que a gente tem escutado, principalmente de irmãos em Cristo. Pessoas que estão tentando perverter o evangelho do Senhor para se encaixar e se moldar ao padrão do mundo. E a Bíblia diz que nós não temos que nos contentar, não temos que nos moldar com o mundo, mas precisamos renovar com o perfeito entendimento. Não se conformem com esse mundo, mas transformem pela renovação do vosso entendimento. O que seria essa renovação de entendimento? É uma metanoia, que quando a gente se converte, você começa a pensar com a mente de Cristo. Você deixa de pensar como um ser humano comum, que não tem o Espírito Santo, e você passa a pensar como alguém que agora é uma nova criatura. Que como nós lemos, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se faz novo. Diante de tantos escândalos que a gente vê, de gente até querendo reescrever a Bíblia, para que dentro da Bíblia se esteja ali escritos que interessam à sociedade, que interessam a movimentos que estão aí totalmente anticristos, tentando deturpar a palavra de Deus. E eles estão querendo fazer esses ajustes na Bíblia, coisas que é absurda, porque ela não precisa ser reescrita, ela precisa ser vivida, ela precisa ser respeitada, e não estão respeitando a palavra de Deus. E é isso, irmãos, que aí é que está o perigo. Porque como vem essas informações, ela vem de pessoas que aparentemente são inofensivas para nós cristãos, porque são irmãos. Isso confunde a mente, principalmente a mente dos jovens que estão começando, do novo convertido, e coloca muitas das vezes a fé da pessoa em dúvida. Quando ele diz que eu fiquei indignada, né, de ver um pastor dizer que a Bíblia precisa ser reescrita. A gente sabe que as coisas estão aí, que vão acontecer, que dias piores virão, mas a gente fica chocado, porque é alguém que diz professar a mesma fé. E a palavra de Deus diz que ai daquele que mudar uma vírgula sequer da palavra. Então, não aceitem esse tipo de informação. Cuidado com o que vocês têm escutado, filmes que você tem visto. Ontem eu vi um filme que eu falei assim, até entendi porque que o pastor uma vez falou para mim que ele não vê filme. Porque assim, o filme, ele totalmente, era um filme dito cristão, mas que não tinha nada de cristão ali, porque ele estava simplesmente pregando uma heresia muito grande. Então é necessário ter cuidado com o que a gente ouve, com o que a gente vê, pregações que a gente vai no YouTube, às vezes a gente pensa que aquela pessoa ali é um irmão abençoado, mas só que ao invés de te abençoar, ele vai destruir a tua vida espiritual com Deus. Se mantenha fiel à tua igreja, ao estudo que dá na tua igreja, porque é isso que vai te manter firme. Transforme, renove a sua mente, sabe? Mas não com o que o mundo está te ensinando, mas cada dia mais com a palavra de Deus. Porque é essa palavra que nos vai dar garantia da nossa salvação. A gente se preocupa muito em pregar, e realmente temos que pregar lá fora. Temos que ir até aquele necessitado. Mas a gente tem que ir sabendo o que nós vamos enfrentar. Sabemos que nós somos diferentes. Eles querem nos moldar para que a gente se encaixe nos padrões que interessam. Nós não aceitamos homossexualidade, porque é pecado diante de Deus. E eles querem enfiar isso goela abaixo da gente. E aí, para que seja algo normal, vamos apagar todos os versículos que tem falando a respeito disso, e aí fica tudo certo. Nós não aceitamos a prostituição. Apaga-se isso aí. Então, é muito fácil manipular a mente daquela pessoa que não deixa a sua mente ser renovada dia após dia. Que olha para as coisas do mundo e deseja ser ou ter as coisas que o mundo está oferecendo. Eu abro aqui um parênteses, até mesmo em relação às irmãs. Porque eu vejo, irmãos, e eu tenho amigas que estão com a vida destruída por se moldarem ao padrão do mundo. Porque vê a artista da televisão viver uma vida de princesa,
quando na verdade nós somos princesas do Senhor. Quando aquela esposa que vê no marido, que transfere para o esposo a imagem daquele galã. Só que aquilo ali é uma ficção, a realidade é diferente. E aí a pessoa, por tentar viver uma coisa que não é dela, se moldar com o mundo, ela acaba jogando a sua vida, o seu casamento, destruindo tudo, por um desejo que é uma fantasia, que é uma ficção. Então tenham muito cuidado. E eu falo isso como mulher, como irmã. As irmãs, principalmente, o inimigo está atuando com muita força. Muita força. Ele está botando os varões de uma forma lá embaixo, entre aspas, e colocando, inflando o ego das mulheres, o que é totalmente antibíblico. Então, não aceitem isso para vocês. Eu não tinha comentado isso no outro culto, mas o Senhor me deu agora. Então, irmãs, cuidem das suas casas. Cuidem dos seus pensamentos. Pensem no que vocês estão pensando e em que tipo de vida vocês querem para os seus filhos. Se é a vida que o Senhor tem ou se é o modelo que o mundo está oferecendo. Então, não aceite. Rejeite tudo que o mundo oferece, porque o mundo não tem nada de bom. E os dias vão piorar muito. A luta, a perseguição vai vir mais forte. Mas se você estiver alicerçada na palavra, todos os dias, lendo, buscando, orando, se consagrando, você consegue manter a tua família dentro da arca do Senhor. Amém? Eu queria estar convidando aqui o Ministério de Louvor. Graça e paz, irmãos. Boa noite a todos. Eita, todo mundo aí? Graça e paz, irmãos. Amém, né? Boa noite a todos. Meus irmãos, assim como eu falei no outro culto, que nós estamos aqui desde o primeiro culto, louvando ao nome do Senhor, eu gostaria de dar oportunidade para os irmãos nesse momento, assim como a gente já fez e a gente vai fazer com os irmãos, enquanto nós estávamos cantando esse primeiro louvor, os irmãos estarem refletindo. O que os irmãos precisam fazer essa semana, o que os irmãos deixaram de fazer semana passada porque postergaram. Acharam que não foi possível, não era possível por algum motivo. Coisas que os irmãos pecaram contra Deus por falta de força, por falta de fé. E se coloque numa posição nesse momento de dizer para Deus que você quer conseguir essa semana. Seja falar com Ele, seja orar, seja buscá-lo mais, seja ligar para aquele teu irmão que você ofendeu ou que você está se sentindo ofendido por ele e pedir perdão. Enfim, toda atitude que você deveria ter tomado essa semana, que você não conseguiu, coloca no altar do Senhor para que a gente consiga começar essa semana cheios do Espírito Santo. Enquanto a gente vai estar louvando, eu te convido a fazer essa oração, colocando tudo nas mãos do Senhor para essa semana, todos os seus erros, dizendo ao Senhor: Senhor, essa semana eu quero acertar, essa semana eu preciso acertar. E logo após os irmãos, assim que os irmãos tiverem terminado com as suas orações, os irmãos podem se colocar de pé e estar cantando juntamente com a gente. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, as minhas mãos eu quero ler.
Agora que a gente já entregou a nossa semana para o nosso Deus, é só a gente confiar. Vamos confiar. Teus olhos revelam que nada posso esconder, que eu sou inocente, fiel Senhor. Tu sabes de mim quando sondas meu coração. Sei que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, que quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Teus olhos revelam que nada posso esconder, e não sou decente, fiel Senhor. Tu sabes de mim quando sondas meu coração. Sei que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, que quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Leva minha vida a uma só verdade, que quando me sondas, nada posso ocultar. Leva-me. Leva minha vida a uma só verdade, que quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Amém? Glória a Deus. Enquanto a gente vai estar cantando o terceiro louvor, os irmãos têm a oportunidade de trazer seus dízimos e as suas ofertas.
Gostaria de pedir para o irmão Arlen que fizesse uma oração agradecendo ao Senhor pelos dízimos, pelas ofertas, e que entregasse a vida dos irmãos, dos dizimistas, ofertantes, porque louvado seja Deus pela vida deles, e é graças a isso que a igreja se mantém, e tudo que os irmãos veem aqui, cadeira, ferro, pedra, tudo foi colaboração de todos. Foi com os dízimos e com as ofertas. Então, nesse momento, o irmão vai estar orando, e eu peço que você consagre sua vida financeira nas mãos do Senhor. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, meu Pai, por mais uma vez podermos caminhar para a sua casa. E nesse momento, meu Pai, eu venho pedir, meu Pai, para aquelas pessoas que dizimaram hoje, meu Pai, que o Senhor possa abrir, meu Pai, a janela do céu e colocar bênçãos sobre essas pessoas, meu Pai. Que o Senhor possa, meu Pai, ajudar cada um aqui, meu Pai. Se há alguém desempregado aqui, meu Pai, se há alguém com dificuldade, meu Pai, que o Senhor, meu Pai, providencie, meu Pai, o emprego, meu Pai, providencie o trabalho, meu Pai. Que tudo, meu Pai, todo o valor que foi colocado ali, meu Pai, o Senhor nos ajude, meu Pai, nos coloque, meu Pai, para fazer o melhor com esses valores, meu Pai, que esses valores sejam investidos para o seu reino, meu Pai. Abençoe cada irmão, que o Senhor, meu Pai, possa derramar bênção sobre bênção na vida de cada irmão aqui, meu Pai. Te agradeço no nome santo de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vou passar alguns avisos para os irmãos. Tá relembrando para os irmãos que sábado, no segundo sábado, que já é sábado que vem, a gente vai ter o nosso almoço que as irmãs estão preparando. O almoço é em prol de comprar, toda a arrecadação é para comprar os tijolos para levantar as paredes aqui do templo. Então, você que pode, faça esse esforço. O almoço, a quentinha custa R$15. Irmãos, eu digo para vocês que não está caro. Se a gente for aqui no Colônia, a gente vai ver o valor de um PF, está mais ou menos isso, não está caro. Está difícil, sim, mas se você botar em conta que você não vai para a cozinha, que você não vai ter aquele trabalho, e você só vai levar para casa e comer. Então, assim, você está livre disso aí. Então, R$15 está um preço dentro que todo mundo está vendendo por aí. E o principal é que você está ajudando a obra do Senhor, né? Que você está abençoando a casa de Deus. Então, esse almoço, a irmã Celina vai estar recebendo os valores até durante essa semana. Então, você que ainda não comprou, que você ainda não procurou, procure a irmã Celina, a irmã Janete, se informe. E se você não tem R$15, você pode passar no cartão de crédito. Eles também vão estar com a maquininha para receber na maquininha no sábado na igreja. Vai ser entregue na residência para os idosos e as pessoas que têm dificuldade de locomoção. Os demais irmãos que comprarem podem retirar lá na igreja, tá bom? As irmãs vão estar lá recebendo e entregando as quentinhas. Também quero passar para os irmãos o horário, agradecer a presença dos irmãos. Estou sentindo falta de alguns aqui, e se eles estão faltando, é responsabilidade nossa. Se as cadeiras não estão cheias, é responsabilidade nossa. A gente tem que ligar, a gente tem que encontrar com o irmão, a gente tem que divulgar o culto. Então, cada um de nós é responsáveis um pelo outro. Então, se você está olhando essas cadeiras, está sentindo falta de algum irmão, liga para ele. Fala com ele, irmão, sente falta de você no culto das 19 horas. Então, porque nós temos o culto das 17, que foi o culto passado, que foi uma bênção, né? E o culto das 19. O culto das 17 horas é o culto missionário. É o culto onde nós estamos começando esse horário. Graças ao Senhor, ele tem se firmado, a igreja está se multiplicando. Foi um horário bem aceito. E não deixe de comunicar aos seus amigos, familiares, que também, às vezes a pessoa até quer vir na igreja, mas acha que o culto vai acabar tarde. Aí você já tem essa opção. Não, mas lá na minha igreja tem o culto das 17, que acaba cedo, então dá tempo de vir. E se você tem alguma outra coisa para fazer, você já marca para fazer depois do culto. E se tem alguma coisa, faz antes das 19 horas também. Então, domingo, culto das 19,
Você pode falar com a irmã Janete, ou até mesmo fala comigo que eu passo o nome para a irmã Janete. Culto das 19 horas, que é esse que nós estamos, fala comigo também. E, gente, eu sempre me perdoe, sempre me confundo com os horários, tá? Mas é isso aí. Então, nossos 2 cultos têm sido uma bênção e têm abençoado muito a vida, principalmente das irmãs que voltam para casa sozinhas, tá bom? Na quarta-feira, a gente tem o culto de estudo da Palavra do Senhor, que tem sido uma bênção. Eu não estou faltando um culto. A gente está estudando o livro de Apocalipse. Se você quer aprender, se você quer entender os últimos tempos, né, as perseguições, se você quer saber o que aconteceu nas 7 igrejas da Ásia, a que se refere, vai no culto de estudo de quarta-feira, que tem sido uma bênção. Não deixa, nem que você vá de curiosidade. Chega lá, você vai sentar e te garanto que na próxima quarta você vai estar lá, porque é edificante, a gente aprende. E eu me surpreendi com a minha filha, porque ela vai para casa, pastor, e ela fica estudando as 7 igrejas. Ela sabia responder sobre os nicolaítas. Ela falou para mim, mãe, o pastor não sabe, mas ela me explicou os nicolaítas. Então, e isso tem despertado, porque a gente vai para casa como se fosse uma lição de casa. Estude aquilo ali. E ela está estudando as 7 igrejas. Então, para você ver que é uma adolescente. E o culto tem abençoado a vida dela. Então, se um adolescente despertou esse desejo, por que nós não? Né? Eu sei que os irmãos trabalham. Tem alguns que trabalham, mas você que não trabalha, que pode estar na igreja, não deixe de ir. Você vai estar se edificando, você vai estar ganhando conhecimento para que você possa passar o conhecimento que você está ganhando, tá bom? As irmãs de oração estão se reunindo todos os dias, de segunda a sábado, das 8 às 9 horas da manhã. Então, você que não tem tempo de ir na igreja à noite, você que está em casa, às vezes, precisando de uma oração ou quer contribuir com as irmãs de oração, vá à igreja. Como eu falei no culto passado, você não precisa ter medo, você tem que ter cuidado. Porque se você tiver medo, você não vai sair de casa. Mas se você tiver cuidado, você vai aonde você tiver que ir, colocando primeiramente o Senhor à frente, confiando nele e tomando as precauções devidas. Na igreja, a gente tem o mesmo cuidado que está tendo aqui. Tem o álcool em gel, tem o distanciamento, usando máscara, não tem o contato. E você sai de lá abençoado e você abençoa também. Então, você que pode, esteja nas orações junto com as irmãs. O nosso culto online, que está de volta também, não com uma pregação igual a gente tinha, mas assim, o culto está sendo gravado e é colocado, então você pode assistir o culto online também. E rever as nossas pregações da pandemia, onde todo mundo estava ali, a gente matava a saudade com a foto, com a filmagem. Você pode rever, que vai ser também muito edificante. Outra coisa que eu queria comentar com os irmãos, vocês perceberam a nossa nova arrumação das cadeiras. Né? De repente, a gente olha assim de trás, mas tem um propósito e tem um objetivo. Qual é o propósito? É a gente ter mais espaço, para que a gente ganhar espaço para colocar mais cadeiras. Porque a gente vai fazer o culto da virada e a gente precisa ter espaços para a gente colocar mais cadeiras organizadas de uma forma que não fique aglomeração, como está aqui. Está tudo certinho e não está tendo aglomeração. Por que isso? Porque o culto vai ser aqui e as famílias estarão aqui. Então, as cadeiras que vocês estão reparando, tem 4, tem 3, isso é para que a família que está convivendo ali, ela possa se sentar juntos. Então, a família tem 4, senta junto. A família que tem 3 pessoas, senta junto. A minha família é 2 pessoas, sento numa cadeira de 2. E assim vamos estar em família, mas sem aglomerar. E vamos poder colocar lá, olha o espaço que abriu lá atrás. Então, significa que a gente pode ter mais irmãos junto com a gente. Então, a arrumação é essa, né? A gente está fazendo o melhor para que os irmãos sintam-se à vontade, sintam-se seguros e venham sem medo aos cultos, tá bom? Queria estar convidando o nosso irmão Diego para trazer aqui a introdução da palavra e logo em seguida o nosso pastor vai estar orando por ele e vamos nos banquetear com o maná celestial.
Vamos ficar de pé, irmãos, para a gente ler a palavra de Deus, que está lá em Gálatas 5, versículos 22 e 23. Eu vou ler primeiro, depois os irmãos em uma só voz. Diz assim a palavra de Deus: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Vamos juntos? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Amém. Obrigado, Pai, por estarmos aqui, por nos trazermos a esta casa bendita e abençoada. Obrigado, Pai, pela nossa salvação. Um dia Tu nos encontrou e pelo Teu amor nos chamou. E hoje nós não somos apenas criatura, mas somos Teus filhos. Obrigado pela Tua paternidade, Pai. Tu é um Pai amoroso, bondoso e dirige as nossas vidas. Obrigado também porque nós nos reconhecemos aqui como integrantes uns dos outros, porque fazemos parte da Tua casa, da Tua igreja. Somos um só povo. Obrigado, Pai, porque com a Tua salvação, Tu trouxe à nossa vida o Teu Espírito Santo. E hoje, Senhor, o Teu Espírito Santo habita em nós. Obrigado, Pai, por sermos Tua habitação. Obrigado, Pai, porque a Tua palavra nos diz que o Espírito Santo que habita em nós confirma com o nosso espírito que nós somos Teus. Obrigado por esta confirmação. Por isso nós estamos aqui, Pai, num ajuntamento santo, porque Tu nos santificou. Num ajuntamento edificante, porque o Teu Espírito nos edifica. Obrigado, Pai, por este encontro. Obrigado por esta reunião. Obrigado por esta igreja aqui plantada. Pai, nesse momento eu Te agradeço pela vida de cada irmão aqui e aqueles que ainda não se encontraram contigo, que hoje eles possam se encontrar e receberem o Teu Espírito Santo. Obrigado por cada vida e por cada família aqui representada. E por estes eu peço a Tua graça. Peço especialmente a Tua graça sobre o Teu servo, que vai trazer a palavra desta noite, que o Teu Espírito esteja impulsionando, Senhor, para que ele possa trazer aquilo que Tu tens para nós nesta noite. Abençoa o Teu servo, coloca a Tua graça sobre o Teu servo, enche o Teu filho com o Teu Espírito Santo. Amém. E que ele se sinta, Pai, útil ao Teu reino neste momento, trazendo edificação para a sua própria vida e para a vida de cada um aqui reunido. Sê com o Teu filho, abençoe para que ele esteja sempre, em todos os dias da sua vida, pregando a Tua palavra. Repouse sobre o Teu servo a Tua graça e sobre todos os seus familiares. Oramos, Te agradecemos por esse momento, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Você pode se sentar. Como é bom ter a certeza de que Deus está na direção desse culto. A palavra introdutória da irmã Helena, as músicas que foram cantadas, Deus está no controle de todos os aspectos, até mesmo dos mínimos detalhes. Se você reparar, até a roupa da irmã Helena está combinando com a arte que eu trouxe, né? Então Deus está no controle de tudo, não escapa nada dele. O tema da mensagem é o fruto do Espírito. E talvez já seja padrão, talvez você já tenha visto em outros lugares a representação desse fruto com uma tangerina. Mas não é a tangerina o fruto do Espírito. Mas ela talvez seja a fruta que melhor se encaixe dentro daquilo que nós temos na palavra de Deus para representar o que seria esse fruto. Nós acabamos de ler. E vamos ver mais uma vez aí. O fruto do Espírito é constituído por 9 aspectos, por 9 partes, digamos assim.
é um fruto só, com 9 partes. E cada gomo da tangerina representaria um desses aspectos. São 9 no total, como eu já disse. Amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E é interessante que a Bíblia use a figura do fruto. Na verdade, se a gente perceber, desde o início, a gente vai ver que a questão do cultivo está presente na Bíblia, né? Foi logo a ordem que Deus deu a Adão. Ele tinha que cultivar a terra, ele tinha que... Então, toda comparação com o cultivo cai muito bem sempre nos ensinamentos bíblicos. E a palavra escolheu essa comparação. Paulo escolheu essa comparação para falar do resultado da ação do Espírito Santo em nós. Ele chama o resultado da ação do Espírito Santo em nós de fruto. Fruto do Espírito. O fruto é isso. O fruto produz em nós, ou melhor, o Espírito Santo produz em nós todas essas características, ou virtudes, como eu prefiro chamar. Então eu já quero começar definindo o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é o conjunto de virtudes. O fruto do Espírito é o conjunto de virtudes decorrente da ação do Espírito na vida do salvo. Você que aceitou Jesus, você que recebeu o Espírito Santo na sua vida, o Espírito começa a produzir, a cultivar em você o fruto. E é interessante que, como eu já disse, essa comparação do cultivo está sempre na Bíblia. Lá em Mateus, no capítulo 13, a gente tem a parábola do semeador. E lá, a semente é a palavra de Deus, que cai no solo do nosso coração. Esse solo pode estar com pedras, com espinhos, mas pode ser um solo fértil. Você que aceitou Jesus, o seu solo é um solo fértil. E aquela semente germinou, cresceu, virou uma árvore. E essa árvore dá frutos. Em outro momento, lá em João, no capítulo 15, ainda usando a figura aí da plantação, do cultivo, Jesus diz que ele é a videira. Ele é essa árvore. Ou seja, a semente da palavra de Deus, da Bíblia, cai no nosso coração. Nós que aceitamos, recebemos o Espírito Santo. E agora Cristo vive em nós. Ele é a videira dentro de nós. Ele vive em nós, ele habita em nós através do Espírito Santo. Mas como ele é a videira, como ele é a árvore produz o fruto. Portanto, se você aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, você tem o fruto do Espírito em você. O Espírito produz em você o fruto do Espírito. E se a gente for parar para analisar aquelas 9 virtudes, a gente vai ver que todas elas estão em Cristo. Jesus tinha todas essas virtudes. Coloca de novo o versículo para mim, por favor. Amor, logo o primeiro aspecto, a primeira virtude do fruto. Jesus era uma pessoa amorosa. Se ele não tivesse amor, meus irmãos, ele nem descia da glória. A gente está chegando em dezembro, teremos mensagens sobre isso em breve. Mas se não fosse o amor de Jesus pelo Pai, em primeiro lugar, e por nós, ele nem teria descido. Então Jesus tinha o amor. Um outro exemplo, paciência. Meus irmãos, como Jesus era paciente. Muito paciente. É só você olhar para os 12. Como aquelas pessoas, como aqueles homens deram trabalho para Jesus. Falaram, soltavam verdadeiras pérolas para ele durante os anos que eles andaram juntos. Você imagina que Jesus estava lá e um dia, de repente, um deles virou: Senhor, quando você sentar no seu trono, deixa que eu me assente à tua direita. Aí o outro disse: não, deixa que eu me assento à sua esquerda. Não tinha entendido nada. Eu imagino Jesus. Paciência. Você imagina que Jesus, certa vez, escutou de um mestre da lei, quando Jesus disse: necessário vos é nascer de novo. Um homem tão culto, tão conhecedor das Escrituras, disse: nascer de novo? Eu tenho que entrar na minha mãe novamente? Como é que é isso? Paciência de Jesus. Ele era muito paciente. E se você olhar para a sua vida, você vai ver que Jesus continua sendo paciente com você.
Você sabe das suas dificuldades, dos seus erros, e Jesus continua sendo paciente. Que bom que ele é paciente. Ou se a gente olhar ainda para o último aspecto ali, o domínio próprio, Jesus tinha domínio próprio total, absoluto. Ninguém teve tanto domínio próprio como Jesus nessa terra. Enquanto ele estava sendo julgado, ele ouviu acusações infundadas. Meus irmãos, se você for acusado de alguma coisa que é verdade, você já tenta se defender logo. É a sua reação natural. Nossa, você é muito implicante. Eu, implicante? Às vezes você é mesmo, mas você, que isso? Não. Imagina receber uma acusação falsa. Aí que você vai se defender. Né? Mas Jesus ouviu as acusações calado. Mudo como um cordeiro. Domínio próprio. Na cruz, enquanto ele estava pregado, ouviu impropérios dos ladrões, insultos. Foi chacota. Os mestres da lei, os fariseus, eles gritavam: você não é filho de Deus? Não é o rei dos judeus? Desce da cruz, não foi capaz de salvar a si mesmo e quer salvar aos outros. Jesus com todo o poder nas mãos, sendo chacoteado. Mas ele tinha domínio próprio. Com isso, meus irmãos, eu quero dizer para você que Jesus tinha o fruto do Espírito. Que o fruto do Espírito, na prática, é o caráter de Jesus. Porque aqui no texto são palavras, né? Um conjunto de palavras. Mas na prática a gente vê na vida de Jesus. No seu caráter. Portanto, não é nenhum erro concluir que o fruto do Espírito é o caráter de Cristo, sendo produzido em nós. E eu acho que a gente precisa falar mais sobre o fruto do Espírito. Eu vejo que existem muitos temas, né, de pregação hoje em dia, mas eu vejo muito pouco sobre o fruto do Espírito. Na verdade, eu vejo muito pouco sobre o Espírito Santo ser falado. Né? Eu creio que a nossa denominação e as outras denominações mais históricas, elas acabam, com o perdão da palavra, pecando nisso. Porque é como se o Espírito Santo fosse mais um tema dentro da Bíblia. E não é. Ele é muito importante. Ele é o próprio Deus. Então, eu acho que a gente fala, mas a gente falta o ensino, né? A gente podia pregar mais sobre isso. Sobre ele, sobre o Espírito Santo. E se a gente fala pouco do Espírito, que dirá do fruto do Espírito, né? Eu disse no culto anterior que eu sou batista desde pequenininho, fui criado na igreja batista, e eu até falei que eu me tornei batista antes de me converter. Antes de aceitar Jesus, eu já era batista. Eu cresci aqui. Aprendi as palavras e a maneira de andar, de se vestir, de se comunicar. Até dei um exemplo, né? Eu falei assim, que criança do primário sabe o que significa a palavra declínio? Eu sabia. Eu ia nas sessões e a frase que eu mais ouvia quando era pequeno era o irmão: agradeço a indicação, mas eu declino. Eu me lembro de perguntar: mãe, o que é declínio? Eu sou batista, irmãos, desde pequeno. Por isso eu me sinto bem à vontade para fazer essa autocrítica. Nós precisamos falar mais sobre o Espírito Santo, sobre quem ele é e sobre a obra dele, o fruto do Espírito. E se a gente olhar para outras denominações que falam bastante sobre o Espírito Santo, agora que eu fiz essa autocrítica, eu me sinto mais à vontade para fazer uma crítica construtiva para outras denominações. Se a gente olhar para outras denominações que enfocam mais o Espírito Santo, ou que falam mais a respeito dele, a gente vai ver que o foco está muito mais sobre os dons. Fala-se muito mais sobre os dons, o dom da profecia, o dom da palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento, e falar em outras línguas, interpretar. Fala-se muito sobre o dom, os dons. E acaba que nessas denominações o fruto do Espírito também acaba sendo colocado para escanteio. Por que isso? Porque os dons, eles são mais performáticos. E quando eu digo performáticos, eu não estou dizendo que o irmão não é sincero. Mas você há de convir que, por exemplo, estou aqui pregando. Nós cremos que o dom da profecia é isso aqui, abrir as escrituras e pregar. Eu estou na frente dos irmãos, eu estou sendo filmado, a luz está em mim. Então, toda vez que o irmão se levanta para profetizar, ele está sendo visto, ele está fazendo alguma coisa.
Quando o irmão está nessas outras denominações, falando em outras línguas, ele está sendo visto. As câmeras estão nele. Então é muito do ser humano ressaltar o dom. E o fruto do Espírito, que é algo mais interno, é algo que está mais no coração, acaba sendo jogado para o lado. Mas nós precisamos falar sobre o fruto do Espírito. Nós precisamos desenvolver o fruto do Espírito. Porque o fruto do Espírito é maior do que os dons. Eu estava preparando essa mensagem e eu achei um rascunho de uma mensagem que eu preguei no culto da virada de 2014 para 2015. E foi sobre isso aqui. Eu falei, interessante, achei sem querer esse rascunho. E naquela mensagem eu dizia isso, o fruto é maior do que os dons. Veja bem, os dons são importantes, os dons são para a edificação da igreja, os dons capacitam a igreja a cumprir a sua obra. Só que mais importante do que o dom é o fruto do Espírito. Porque quem tem o fruto do Espírito desenvolvido dentro de si, se parece com Jesus. Os dons são sobre fazer. Profetizo, faço maravilhas, outras línguas, eu faço. Mas o dom não é sobre fazer. O dom é sobre ser. O dom é sobre ser como Jesus é. E a gente foca muito naquilo que a gente pode fazer. Quando eu tenho para mim que, primeiramente, a gente tinha que focar em quem nós devemos ser. E um dos motivos pelo qual eu estou trazendo essa reflexão em cima do fruto do Espírito é porque eu vejo muitos de nós, e eu já estive nesse lugar, muitos de nós na vida cristã, a gente começa a enfrentar dificuldades, hábitos pecaminosos, aquele pecado que a gente luta para vencer, e a gente acaba focando muito naquilo que a gente está fazendo de errado. E a gente se esquece de focar naquilo, não que eu estou fazendo, mas naquilo que Deus está fazendo. E aí eu começo a focar naquilo que eu estou fazendo quando eu devia focar naquilo que eu devia ser. Porque se eu sou como Jesus, se dentro de mim o Espírito desenvolve o fruto, então eu pareço com Ele. Naturalmente, eu vou ser, com perdão da palavra, empoderado pelo Espírito para vencer a minha carne. Na força do meu braço, eu não vou conseguir me vencer. Eu não vou conseguir vencer o meu desejo. Sabe? Quem quiser me seguir, todos os dias tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Palavras de Jesus. Meus irmãos, na força do seu braço, você não vai conseguir carregar a sua cruz. Você precisa estar capacitado pelo Espírito Santo. Você precisa ter a força do Espírito Santo em você. Você precisa ser como Jesus, porque Ele conseguiu carregar a cruz. Então, é claro, eu não estou dizendo que você tem que deixar para lá o seu pecado e esquecer ele, não. Mas a solução para você se libertar dos seus pecados é o fruto do Espírito. É ter o caráter de Jesus. É ser como Ele é, como Ele foi aqui nessa terra e como Ele ainda é. Porque Ele morreu, mas ressuscitou. Então, Ele ainda é. O fruto do Espírito é a libertação do meu próprio eu. E veja bem, o nosso maior inimigo não é Satanás. O nosso maior inimigo não é o mundo. O nosso maior inimigo é a nossa própria carne. É o nosso próprio eu. É o velho homem, que ainda está aqui. Infelizmente, eu não queria que tivesse. Seria muito melhor se não tivesse. Mas está. Nós somos nova criatura. Mas até aquele dia, quando Jesus se manifestar, aí sim, seremos totalmente transformados. E o velho homem não vai ter mais poder sobre nós. Sabe por que eu digo isso, meus irmãos? Porque quando uma pessoa está passando por problemas espirituais e tem casos de ser atormentado por demônios ou possuída por espíritos, nós oramos em nome de Jesus. E em nome de Jesus, vai embora.
mais o egoísmo dentro de você. Não dá para a gente mandar embora falando em nome de Jesus, sai. E o orgulho dentro de você. Por causa do pecado, o nosso caráter ele foi defraudado. Todos somos pecadores. E o fruto do Espírito representa o caráter de Cristo. O que eu estou dizendo para você, meu irmão, é que não adianta você olhar para si mesmo com piedade, autopiedade, e falar assim, não, Diego, o que é isso? Você está dizendo que eu sou um mau caráter? Não, meu irmão. Mas o seu caráter, por causa do pecado, ele foi balançado. Você sabe dos seus pecados. Talvez você não tenha um problema com vícios ou drogas ou coisas do tipo, mas você sabe dos seus pensamentos terríveis que você tem e que às vezes você pensa, meu Deus, como é que eu pensei um negócio desse? Senhor, tem misericórdia de mim. Você sabe do seu pecado, você sabe da sua humanidade, você sabe que o seu caráter foi alcançado pelo pecado. E não adianta você falar assim, não, essa parte do meu caráter eu preciso que Deus melhore, essa parte aqui está boa, então eu posso dar um jeito. Não. Porque o que Deus tem para nós é o caráter de Cristo, é um novo caráter. O que você precisa fazer é abrir mão de você mesmo, é abrir mão do seu próprio caráter e assumir o caráter de Cristo. E falar, Senhor, produz em mim o teu fruto. Trabalha em mim. Eu quero ser como Jesus foi. Eu quero amar, eu quero ser alegre. Eu quero ter paz, eu quero ter paciência. Eu quero ser amável, benigno, bondoso com as pessoas. Senhor, eu quero ser uma pessoa fiel a Ti, aos meus amigos, ao meu cônjuge. Me dá mansidão, Senhor. Eu não quero mais ser iracundo, eu não quero mais ser raivoso. Me dá domínio próprio. O fruto do Espírito é a maior libertação que nós podemos ter. E a gente consegue ver isso na Bíblia. Marcos 5 conta a história de um homem possuído por uma legião de demônios. Jesus fala com ele, é a única vez, inclusive, que Jesus faz uma pergunta para uma pessoa endemoniada. Né? Não é igual a gente vê por aí hoje, que as pessoas fazem um talk show com um endemoniado, fazem entrevista e tudo. E Jesus tinha um propósito, ele pergunta ali, porque ele queria que o endemoniado falasse, olha, meu nome é Legião. Ou seja, Jesus estava ensinando que ali naquele homem havia mais de um demônio. E aí a palavra legião faz referência à legião dos soldados romanos, né? Ou seja, eram muitos dentro daquele homem. E quando Jesus se depara com aquele homem, a cena é chocante, depois leia Marcos 5, você vai ver que aquele homem ele tinha muitas feridas, ele mesmo se machucava com pedras, ele andava pelos sepulcros, tinha uma força sobre-humana. E quando ele encontra Jesus, Jesus manda que os espíritos se retirem dele, os espíritos entram numa manada de porcos, os porcos saem correndo em direção ao precipício e se lançam de lá, morrem, e aquele homem é liberto de espíritos imundos, da ação maligna de Satanás sobre ele. E ele quer seguir Jesus, ele fala, Senhor, eu deixei contigo, eu deixei embora contigo, eu quero te seguir. E Jesus diz, não, fica aí. E aquele homem se torna um dos primeiros missionários. Porque ele sai por aí contando e mostrando para as pessoas o que Jesus tinha feito com ele. Mas o detalhe que eu quero mostrar para os irmãos é que depois que Jesus faz isso, a notícia se espalha e os homens daquela cidade, ao ouvir a notícia, ao invés de se alegrarem, ao invés de reconhecerem que Jesus era filho de Deus, era todo poderoso, ao invés de olharem para o estado daquele homem e se alegrarem, nossa, esse homem andava aqui em trapos e agora ele está restaurado, não. Aqueles homens tinham lucros com aquela manada de porcos que se precipitou. Aqueles homens estavam presos no egoísmo, foram incapazes de se alegrar com a vitória daquela outra pessoa. Estavam presos pela ganância, pela ambição. E expulsaram Jesus daquele lugar. O gadareno, aos nossos olhos, era muito pior, né? Mas até onde a história acaba, eu não sei o que acontece depois, mas quando Marcos 5 acaba, de todas aquelas pessoas, a única que se converteu foi o gadareno. Aquele que estava embaixo de opressão maligna, demoníaca. Mas os homens que estavam presos no egoísmo,
na ganância, se eles morreram daquele jeito ali, nenhum deles se salvou. Portanto, meus irmãos, a maior libertação que o crente pode experimentar não é antes ter uma vida servindo ao inferno, aos demônios, mas é a libertação do fruto do Espírito que me liberta de mim mesmo, que me liberta do meu orgulho, do meu egoísmo, da minha carne, do poder do pecado sobre mim. O Espírito Santo, o resultado do Espírito Santo são essas 9 virtudes. E é muito interessante, volta lá no versículo, por favor, porque o finalzinho do versículo, depois que Paulo enumera, a última frase é: contra essas coisas não há lei. Eu fiquei refletindo em cima disso e realmente, no final do outro culto, o pastor na oração falou algo que me despertou para isso. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, obviamente nós somos uma árvore frondosa, nós estamos cheios desse fruto. E porque eu estou cheio do Espírito Santo e porque o fruto está sendo produzido em mim perfeitamente, a lei não vai me condenar. Romanos 8 vai dizer que quem anda pelo Espírito cumpre a lei. Quem anda cheio do Espírito Santo cumpre a lei. E é verdade, meus irmãos. O primeiro aspecto do fruto é o amor. O que a lei diz? Devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Mas se eu tenho o fruto do Espírito, que é o amor, eu não preciso que a lei me diga isso, porque eu já vou amar a Deus sobre todas as coisas. Eu não preciso que a lei mais me cobre, ame ao próximo como a ti mesmo, porque eu já tenho o amor do Espírito. Então não há lei que me condene. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Se eu tenho domínio próprio, eu não preciso que a lei me diga que eu não devo cobiçar a mulher do meu próximo. Se eu tenho essa mansidão, eu não preciso que a lei me diga, não matarás. Não há lei contra o fruto. Por isso a gente tem que focar um pouco mais no fruto do Espírito, em quem Jesus é, para que a gente possa vencer aquilo que nós estamos fazendo de errado. Porque uma vez que nós somos como Jesus é, naturalmente ou sobrenaturalmente, nós vamos vencer a nossa carne. Nós vamos vencer os nossos pecados. Meus irmãos, a maior libertação é a libertação de nós mesmos. Se você tem 2 pessoas que querem ajudar uma terceira pessoa que está passando necessidade, não tem o que comer em casa. Essas 2 pessoas vão doar 1 quilo de arroz. 2 pessoas doando 1 quilo de arroz. Vamos dizer que o arroz é até da mesma marca, para não ter diferença. E as 2 pessoas vão ajudar uma terceira que está passando necessidade. Só que uma pessoa está fazendo porque a lei manda ajudar o próximo. Amém, está obedecendo a lei, está cumprindo a lei, ok. Mas a outra pessoa está doando porque ela tem o fruto do Espírito, ela ama. Ela não consegue ver o irmão passando necessidade. Veja bem, qual dessas 2 pessoas mais agrada a Deus? Aquela que está obedecendo como consequência do fruto do Espírito Santo. Entenda, há uma bênção na obediência. Eu sempre falo para os adolescentes, às vezes a gente fica com, poxa, não estou afim de vir para a igreja, estou desanimado. Vem assim mesmo. Não, mas eu não quero. Não, Deus não vai receber. Vem assim mesmo. Você tem mais chances de ouvir Deus falando aqui do que em casa vendo Netflix, vendo o Domingão do Faustão. É na comunhão que Deus ordena a bênção. Então vem, obedeça. Se você tem condições ali de cumprir aquele mandamento, de fazer o que é certo, mesmo com o seu coração pesado, obedeça. Existe uma bênção ali. Mas a obediência que mais agrada a Deus é a obediência que é consequência do fruto do Espírito. É quando você se parece com Jesus. A Bíblia diz, né, que ele se alegra no amado. Deus, o Pai, se alegra no amado. Se nós estamos no amado, Jesus, então o Pai tem alegria em nós. E o Pai só tem alegria em nós se nós tivermos o caráter de Cristo, o fruto do Espírito.
primeiro culto, eu disse que eu nunca vi uma árvore comendo do seu próprio fruto, né? Eu nunca vi a bananeira comendo banana. Geralmente quem come é o outro, né? É uma pessoa que vai lá e pega e come. E é claro que nós vamos experimentar os efeitos, nós vamos desfrutar do fruto. Gostou, né? Desfrutar do fruto. É claro que nós vamos desfrutar do fruto. Mas isso aqui, essas 9 virtudes, é a santificação daquele que é salvo. É viver uma vida cristã integral. Mas aquele que não conhece Jesus, quando ele olha para nós e quando ele vê o fruto, quando ele experimenta o fruto, aí é para a salvação. Então, o fruto, em primeiro lugar, é para o outro. Deus quer fazer em você, por amor ao outro e por amor a você. Quando as pessoas lá fora, nesse mundo tão, é difícil até de descrever, louco que a gente vive, quando elas olharem para você e perceberem o amor, a paz, a alegria, a tranquilidade, a mansidão, quando elas perceberem o fruto, o caráter de Jesus em você, elas serão atraídas. Não para você, mas para Cristo em você. E o nome de Deus vai ser glorificado. Quando elas perceberem que você tem esse domínio próprio, que as suas emoções não dominam você, num mundo tão descontrolado, num mundo tão aflito, tão angustiado, quando elas perceberem a paz do Espírito Santo em você, quando elas verem o amor que nos une, elas serão atraídas. Não pela sua obra, não por aquilo que você faz, mas por aquilo que o Espírito Santo faz em você. E veja bem, o que ele faz é produzir o fruto. Isso eu preciso chamar a sua atenção também. Porque não são os frutos, é o fruto do Espírito. É um fruto organizado em 9 partes, com 9 gomos. Mas é um fruto só. E Paulo faz questão de colocar no singular. Porque antes, nesse capítulo, ele estava falando sobre as obras da carne, e ele coloca no plural. Mas quando ele chega no fruto do Espírito, ele usa o singular. É um fruto só, com várias partes. Então, não adianta o camarada dizer que ele tem o amor. Não, amor eu tenho, sou um cara amoroso. Mas mansidão não é muito meu forte. Tá, então peraí, você não é manso, você é um cara raivoso, você agride as pessoas com palavras, você agride, quem sabe, até fisicamente, e você diz que tem amor? Tem alguma coisa que não faz sentido, tá errado. Não, eu tenho domínio, eu tenho domínio próprio, mas, sei lá, eu não consigo ser fiel à minha esposa. A fidelidade eu não tenho. Então você está em contradição de termos aí, né? Como é que você diz que tem domínio próprio e não consegue ser fiel? É um fruto. E aí você pode olhar para você e falar assim, não, mas poxa, eu sou melhor em alegria, eu sou uma pessoa alegre, mas eu tenho dificuldade na mansidão. É porque você está olhando para o seu caráter, que foi defraudado pelo pecado. Você tem que olhar para o caráter de Cristo. E você precisa desenvolver o caráter de Cristo. Lembra que eu falei que a semente é a palavra? É com uma vida na palavra de Deus, é com uma vida de oração que você vai conseguir desenvolver o Espírito Santo, ou o fruto do Espírito em você. Portanto, meu irmão, o que eu tenho para dizer para você nessa noite é que a libertação que você precisa de verdade é o fruto do Espírito. Diante de tudo que eu falei aqui, não é errado a gente concluir que todos nós precisamos de libertação. Não essa libertação necessariamente de vícios ou hábitos pecaminosos, mas no nosso caráter. Nós precisamos ser libertos dele, para que o caráter de Cristo assuma a nossa vida. Amor. Algumas pessoas dizem que o contrário do amor é o medo, porque a Bíblia diz, né? O verdadeiro amor lança fora todo medo. Sempre me lembro da música, né? Me seguro para não cantar, domínio próprio. Algumas pessoas dizem que o contrário do amor é o medo.
Tá. Mas eu acho que o amor, ele é grande demais para ter um antagonista só. Eu acho que o contrário do amor é o medo, é o ódio, é o egoísmo. A pessoa que é egoísta ama. Se você juntar tudo isso de ruim, talvez, quem sabe, faça uma pequena frente ao amor. Não faz não. O amor é muito grande para isso. Mas se você tiver o amor do fruto do Espírito, você é liberto do egoísmo do seu caráter. Se você tiver o amor do Espírito, você é liberto do ódio. Se você tiver a alegria do fruto do Espírito, você é liberto da depressão. Você é liberto da síndrome do pânico. Se você tiver a paz do fruto do Espírito, você é liberto dos conflitos internos dentro de você. Você é liberto da mágoa que você tem contra o seu parente, contra o seu amigo. Se você tiver a paciência do fruto do Espírito, então você vai conseguir esperar. Você vai ser liberto dessa inquietude do mundo, desse imediatismo nocivo que a gente vê por aí. Se você tiver a benignidade do Espírito, você vai ser liberto do desejo de vingança. Você vai ser liberto do desejo de se auto-justificar sempre. Se você tiver a bondade do fruto do Espírito, você vai vencer o mal com o bem. Você vai ser liberto pela bondade do fruto do Espírito, da maldade que existe dentro de nós. Jesus mesmo disse, bom só o Pai. Ou seja, somente a bondade do Espírito Santo pode vencer a maldade dentro de nós. A fidelidade do Espírito. Se você tiver a fidelidade do Espírito, você é liberto do adultério. Do adultério contra o seu cônjuge, mas também liberto da idolatria. Porque idolatria é infidelidade a Deus. E se você tiver a mansidão do Espírito Santo, você pode ser liberto de toda a raiva, de toda a agressividade. Se você tiver o domínio próprio do Espírito Santo, você pode ser livre hoje de todas as crises existenciais, de todos os desequilíbrios emocionais, espirituais, carnais dentro de você. A maior libertação que nós precisamos é o fruto do Espírito Santo em nós. E à medida que nós vamos sendo livres, à medida que nós vamos crescendo no fruto do Espírito, mais nós vamos parecendo com Jesus. Mais o nome de Deus é glorificado, mais nós vamos estar na mão de Deus. Quanto maior o Espírito Santo, quanto maior o fruto do Espírito em nós, mais nós estaremos sendo moldados ao caráter de Cristo. A minha oração é que nosso Deus olhe para a nossa igreja e possa ver uma igreja que tem o fruto do Espírito. Uma igreja com o caráter de Cristo. Uma igreja liberta de si mesma. Que você possa fazer essa autoavaliação. Que você possa parar de olhar ou de focar tanto naquilo que você está fazendo. E que você possa olhar para aquilo que o Espírito Santo faz dentro de você. Vamos orar. Feche seus olhos. Vamos pedir para que o nosso Deus opere em nós as suas maravilhas, e de todas elas, a maior é o fruto do Espírito. Senhor, nós somos tão pequenos. Senhor, nós temos tantas debilidades, como diz a Tua palavra. E o nosso pedido é que o Senhor olhe para nós, na nossa pequenez, na nossa fragilidade, e para que o Senhor venha ao nosso encontro, com o Teu toque de amor. A palavra diz que Tu és o agricultor, nós somos apenas os ramos. Por isso, Pai, cuida de nós e produz em nós o Espírito, o fruto do Espírito. Vem, Pai, e tira tudo que precisa ser retirado. O Senhor pode nos podar. O Senhor pode tirar aquilo que está nos impedindo de ser livres em Ti. O Senhor pode vir
e tratar os nossos corações, tratar as nossas feridas, para que toda consequência negativa seja anulada, seja desfeita, para que as obras do pecado sejam desfeitas na nossa vida, Pai. Quantos ainda lutam com pecados? Quantos ainda estão cultivando, não o fruto do Espírito, mas estão cultivando hábitos pecaminosos, traços na personalidade que não te louvam, que não tem nada a ver contigo, mas o fruto do Espírito pode nos libertar. Por isso, Pai, tem misericórdia do teu povo. Cria em nós, Pai, um espírito reto. Coloque em nós a vontade de te obedecer pelos motivos corretos. Que nós possamos te obedecer porque fomos transformados pelo Espírito Santo, porque estamos sendo tratados pelo Espírito Santo. E não por mera obrigação, mas porque nós amamos o Senhor. Mas porque nós temos em nós essas 9 virtudes. Mas porque um dia nós fomos alcançados pelo teu Espírito e Ele ainda hoje trabalha em nós. Trabalha em nós, Pai. Retira o domínio do pecado. Retira a nossa própria carnalidade. Coloque em nós o caráter de Cristo. Coloque em nós. Frutifica em nós, Pai, a tua vida. Através do teu Espírito, Pai. Para que nós possamos ser a igreja que o Senhor quer que a gente seja. Para que nós possamos ser uma igreja que, de fato, tem o caráter de Cristo. Esse precisa ser o nosso maior desejo. De todos os nossos pedidos de oração. Ser como o Senhor é. Precisa ser a nossa maior vontade. E eu sei que essa também é a tua vontade. Boa, perfeita e agradável. Trabalha em nós, Pai. Coloca o teu caráter em nós. Enche-nos do teu Espírito e frutifica, Pai. Para a glória do teu nome. Em nome de Jesus.